Começando mais um vídeo aqui no canal para você atleticano que tá chegando aqui a primeira vez ou você que gosta de futebol. Aqui no canal a gente tem vídeos no estádio, tá? Dia de jogo, quando eu tô na arena lá, eu tô gravando os daily vlog, mostrando como tá a arquibancada, como foi o jogo e tudo mais. E o dia que eu não tô na arena, a gente tá fazendo live aqui no canal assistindo o jogo. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve, dá essa força pra gente, beleza? Esse vídeo aqui eu tive a ideia, depois eu postar um vídeo lá no TikTok, lá eu postei um vídeo curto de 1 minuto e meio falando sobre esse jogo. Na verdade nem falando, só colocando imagens do dia, sabe? E muita gente não sabia do que se tratava, né? Então eu resolvi gravar aqui pro canal, né? Um vídeo contando sobre esse dia e espero que vocês curtam aí. Antes da torcida do Atlético pegar no meu pé, já deu pra essa diretoria, eu sei, eu sou desse time. Só que pra gente explicar a história direito desse dia, a gente precisa falar sobre o passado e algumas decisões certas que a diretoria tomou nesse passado. Temos que saber reconhecer as decisões certas que eles tiveram, apesar de hoje em dia eles estarem acabando com o clube, né? Mas é isso, espero que vocês curtam o vídeo e um abraço. Bem, o Atletiba é o maior clássico da cidade e é o clássico que realmente divide a cidade em duas paixões, né? Isso não é segredo para ninguém que mora por aqui. É um clássico que já tem mais de 100 anos e durante esse tempo o clássico Atletiba tem a característica de ser marcado às vezes alguns clássicos específicos com nomes, né? A gente tem, por exemplo, o Atletiba da Páscoa em 95, a gente tem o Atletiba do Porco, a gente tem o Atletiba da Paz, a gente tem o Atletiba do século, né? Que foi o Atletiba que o Coxa precisava de uma vitória para ir para Libertadores, o Atlético tava lutando para não cair e mesmo ganhando o Atletiba na última rodada acabou caindo, né? E hoje a gente vai falar do Atletiba que não aconteceu, né? E pra gente entender a história desse jogo, a gente vai ter que voltar um pouquinho só para contar uma história rápida sobre o Atlético. Bem, todo mundo aqui sabe, o Atlético sempre foi um clube pioneiro em muitas coisas aqui no Brasil, né? O Atlético foi o primeiro time no Brasil a ter uma arena, o Atlético foi pioneiro em ter naming rights lá em 2005, né? O Atlético é o primeiro time talvez da América Latina que tenha um estádio com teto retrátil. Foi o primeiro a trazer a grama sintética, pioneiro nisso também em 2016. E talvez um pioneirismo que o Atlético tenha também e que o presidente goste muito de falar que teve foi bater de frente com as grandes mídias sobre as transmissões dos jogos, né? Então esse caso que a gente viu nesse Atletiba em específico, não foi a primeira vez que o Atlético teve uma briga com a imprensa e a imprensa não conseguiu transmitir o jogo. Isso aí já é uma coisa que aconteceu mais de uma vez, né? E essa vez foi um marco para a história, né? 19 de fevereiro de 2017, o Atlético e o Curitiba iam entrar em campo para jogar mais um clássico. E eles haviam decidido uma coisa: iam transmitir os seus jogos no YouTube e em suas páginas do Facebook, né? O Facebook na época era muito utilizado também e ia ser transmitido nesses dois lugares de forma independente. Foi uma iniciativa que foi dada como muito inovadora e ia ser a primeira vez no Brasil que um jogo ia ser transmitido dessa forma, né? Um clássico desse tamanho ia ser transmitido assim. E logicamente a decisão não agradou em nada a Federação Paranaense de Futebol, né? Que dificultou a transmissão, digamos que com o regulamento embaixo do braço. No caso, a federação disse que os profissionais que o Atlético e o Curitiba tinham contratado para transmitir o jogo não foram credenciados da maneira correta, então eles deviam deixar o gramado para que o jogo acontecesse. Os clubes, nessa queda de braço, decidiram que não iam aceitar essa decisão e iam manter os seus repórteres e os contratados lá para a transmissão do jogo. Isso, na verdade, é mais a Federação Paranaense, eu acredito, que sendo pressionada a achar um jeito de que o jogo não acontecesse com as transmissões daquele jeito. Aí você pode se perguntar, pô, mas a Federação manda, por que a Federação ela pode mandar e nesse caso os clubes não queriam acatar? Naquele ano, como sempre, a Federação ela faz a ponte entre os clubes e quem vai comprar os direitos para transmitir os jogos. Dos 12 participantes do Campeonato Paranaense, só 10 venderam seus direitos para televisão, né? E logicamente a dupla Atletiba foi os dois times
que não venderam os seus direitos de transmissão naquele campeonato. Não fecharam um contrato com a RPC, se eu não me engano, que no caso seria a Globo daqui, né? E aí virou aquela queda de braço. A federação achava que podia transmitir o jogo porque ela é detentora do campeonato e os times não tinham vendido seus direitos, então eles se achavam no direito de ninguém comprou da gente e a gente pode transmitir o que é nosso. Aí você se pergunta, pô, mas na hora lá os dois times já estavam em campo, o jogo tava para começar, a federação deu a ordem pro juiz não iniciar o jogo, não podia ter um acordo entre as duas partes aí? Sim, poderia ter um acordo, né? A federação, ela poderia de certa forma facilitar para que o jogo acontecesse, mas como eu disse, eu acredito que a federação estava sofrendo alguma pressão externa para que esse jogo não acontecesse, porque são 12 times no Campeonato Paranaense, os dois maiores times naquele ano não venderam um contrato para a TV, ou seja, a TV estava perdendo de transmitir o jogo que tem mais audiência. De alguma forma, eu acredito aí que a federação, sendo pressionada para que o jogo não fosse transmitido, ela tentou dificultar em tudo que ela conseguia para que o jogo não acontecesse. Então, por isso que eu acredito que não houve um acordo no dia para acontecer o jogo. E assim, toda essa discussão que eu tô falando de a federação autorizou, os times querem jogar e falaram que vão jogar, tudo isso estava acontecendo com o estádio já cheio, com os jogadores no campo, foram um tempo muito grande ali para acontecer uma decisão, né? E tava tudo montado pro jogo, tava tudo pronto, né? Por isso que eu acredito que a federação podia ter dado o braço a torcer também nesse dia. Porque o acordo não foi feito, eu já expliquei aqui, né? Eu acho que foi uma briga política, ninguém queria ceder, e nesse caso eu dou razão pros clubes, eu acho que os clubes estavam na razão deles, e depois de todo o acontecido, né, a Globo veio a soltar uma nota, só parafraseando aqui aspas da Globo, no Globoesporte.com, no dia, um pequeno pedaço, eles falam: como destacado na nota oficial de domingo 19 de fevereiro, o Grupo Globo não tem contrato com o Atlético Paranaense e Curitiba no campeonato estadual. Estava ciente da intenção dos clubes de fazer a transmissão na internet. E aí, na nota, a Globo também fala que não teve envolvimento, né, para que o jogo não acontecesse. Aí vai muito do que cada um acha o que é, né? A gente não pode afirmar nada, mas nesse caso a gente tem suposições, teorias da conspiração, etc. Bem, tudo isso feito, essa discussão rolando, o pessoal no estádio já impaciente, os jogadores em campo desciam pro vestiário, voltavam, desciam, até que sobem todos do vestiário e aí viraliza, né, aquela cena icônica que vai ficar marcada, acredito que para sempre. Os jogadores entraram intercalados, né, deram a mão no centro de campo, aplaudiram a torcida e aí foi feito um anúncio que o jogo estava cancelado, né, que o jogo não ia acontecer naquele dia por causa dessa briga política que estava tendo. Então eles foram lá até o centro de campo, aplaudiram a torcida, desceram e o jogo não aconteceu naquele dia. E esse episódio, né, você viu aí na thumb, né, o clássico que fundou a Cazé TV, eu fiz essa brincadeira por quê? Porque a partir desse jogo começou a ser debatido, né, a modernização das transmissões, né, os direitos que os clubes têm, né, tanto que esse jogo foi em 2017, né, e essa discussão se alongou, né, o Atlético, se eu não me engano, teve ainda 2020, por exemplo, o Atlético transmitiu os jogos em casa somente na transmissão do Atlético, né, e em 2020, daí sim, foi aprovada a lei do mandante, né, deixa eu até puxar aqui, ó, a lei do mandante, né, lei 14.205/21, publicada em 20 de setembro de 2021, foi publicada em 2021, mas ela já foi votada, né, em 2020 e já estava valendo, digamos assim. Então levantou-se, esse jogo em específico levantou esse debate sobre as transmissões. Então, levantando esse debate, muitos times viram a chance de romper, né, com aquela tradicionalidade que a gente tinha nas transmissões e ter um modelo de transmissão mais moderno, não fosse também dominado somente por uma emissora, né, que seria a detentora de direitos, pudesse ser uma coisa mais aberta. Enfim, as consequências desse dia, né? Logicamente, a Federação Paranaense puniu o Atlético e Curitiba, multados, perderam mando de campo, e o caso entrou para a história, né? O jogo em si, esse jogo tinha que acontecer, né? E aconteceu. Esse jogo aconteceu no dia 1 de março daquele ano. Foi até um jogo que aí fica marcado de novo, mas daí fica marcado por outro motivo, né?
O Atlético vence por 2-0 com gols de Douglas Coutinho e Crisan, e meio folclórico, a comemoração do Crisan fica marcada na história porque ele sai em frente à torcida do Curitiba fazendo o hang loose do Ronaldinho para provocar os torcedores do Coxa, e naquele momento o Coxa tinha tentado trazer o Ronaldinho, né, e a negociação melou, né, depois de alguns veículos até darem como certo que o Ronaldinho ia jogar no Coxa, né. Então hoje o Atlético que não aconteceu, ele é lembrado como um dos momentos mais inusitados da história aí do futebol paranaense. Para algumas pessoas fica a certeza que aquele dia seria o início de uma nova era, né, que realmente foi. Depois daquele dia as coisas se desencadearam a mudar, e a brincadeira que eu fiz na thumb e que eu trago pra cá é isso, o efeito borboleta daquele dia fundou a Cazé TV, ou fundou a Gold, né, a GETV agora que vai acontecer, tem a X Sports que acabou de ser lançada. Então a brincadeira da thumb é exatamente essa, aquele dia foi um efeito borboleta e desencadeou tudo isso. E o curioso, né, aquele ano a final do Campeonato Paranaense foi um Atletiba, né, 2 jogos, né. Os jogos foram transmitidos somente nas páginas do Facebook e YouTube do Atlético Curitiba, então meio que realmente foi uma mudança, porque a grande mídia acabou perdendo os 2 principais jogos do campeonato e sendo os 2 times de maior audiência do campeonato, né? E aí ficou marcado para sempre como o Atletiba que não aconteceu e que desencadeou em toda essa mudança que a gente vê hoje, com vários serviços de streaming e plataformas novas e canais novos transmitindo os jogos, né? Rapaziada, esse foi o vídeo aí explicativo aí. Eu nunca tinha feito um vídeo desse jeito, mas como eu postei no TikTok e eu vi que a galera gostou, eu resolvi tentar fazer. Eu pesquisei bastante pra fazer isso aqui, porque eu precisava, né, confirmar algumas coisas, né, eu não tenho tudo aqui dentro, né, eu tive que... eu lembro que isso aconteceu, então eu tive que pesquisar lá como que aconteceu isso pra, né, trazer a informação correta. Espero que esteja tudo certo, eu acredito que está. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, e se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí, deixa nos comentários aí sugestões de outros tipos de vídeo pra fazer, beleza? Um abraço, e tô gravando dia 26/8. Então amanhã tem Atlético e Corinthians na Baixada, Copa do Brasil. Vamos pra lá gravar e trazer pra vocês também, beleza?